E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Hunter x Hunter. A gente vai falar sobre toda a situação atual do mangá, sobre como tudo isso começou e entender ali o histórico de acontecimentos até chegar nesse momento em que seria melhor simplesmente parasse. Entende? É o tipo de coisa que eu venho comentando bastante já por outras redes sociais. Quem me acompanha no Twitter vê que eu sempre falo isso aqui pelo canal. Talvez você tenha outra ideia, porque a gente sempre fala muito bem de Hunter x Hunter, fala das coisas incríveis que estão acontecendo. A volta que teve recentemente, de que possivelmente voltaria, né? O autor voltou a desenhar, voltou a fazer alguma coisa ali, mas não é tão simples assim. Primeiro, a gente vai pro histórico de Hunter x Hunter e tem esse site aqui bem interessante que mostra tudo o que aconteceu durante vários e vários anos, durante toda a publicação de Hunter x Hunter. Hunter x Hunter começou a ser publicado em 98 e está sendo publicado até os dias de hoje. Teve um período bastante constante ali, que durou até 2006 mais ou menos, com alguns intervalos curtos de uma semana e alguns poucos gradualmente aumentando de 3, 4, 5, 6 semanas, até a gente entrar ali num período que é o período mais complicado de publicação, que vem durando até agora praticamente. Olha aqui, mais pontualmente a gente tinha aqui um streak, né, uma sequência de publicações que anteriormente chegou a 17 publicações consecutivas, né, e aí sempre tem um intervalinho ali de alguma coisa, mas em 2006 chegou a grande questão. 2006 em diante, ele ficou 79 semanas sem publicar. O maior número anteriormente tinha sido 6 semanas, né? E aí chegou a 79. A gente sabe que imagino que você saiba também, caso você não saiba, é principalmente por complicações de saúde do Togashi. Existe um grande meme da internet de muito tempo atrás, de que era porque ele gostava de Dragon Quest, e esses hiatos aqui sempre chegavam no lançamento do Dragon Quest novo, de uma DLC, e aí ele parava de publicar pra desenhar, o que não é verdade, né? Aquele bom tipo... agora já nem mais bom, né? É um tipo de piada que já ficou velha, já ficou pra trás. Mas o Togashi tem um problema muito crônico e cruel na coluna dele. E considerando que ele é um cara que desde sua juventude desenha o tempo inteiro e, né, o desenho é o tipo de coisa que quase que exige, se você desenha o tempo inteiro, o dia inteiro, muitas horas, uma postura não tão adequada assim. Ou pelo menos a postura correta não é uma coisa que ninguém consegue fazer praticamente no mundo dos desenhistas. E aí aqui, do começo de 2006, foi até muito longe em 2007, ele voltou com algumas outras publicações, conseguiu fazer um streak de 10 e começou aqui essa parte vermelha, que você vê que é bastante presente. Conseguiu publicar 10 em sequência, outra vez 10, aí 19 sem publicar. 10 em sequência, 50 sem publicar. 20 em sequência, 56 sem publicar. 34 sem publicar, 69 sem publicar, 80 sem publicar. E aí começaram algumas voltas mais curtas até a gente chegar nesse momento com 172 semanas sem publicar. Hunter x Hunter está em hiato há aproximadamente 3 anos e 8 meses e não sabemos quando ou se voltará. São quase 4 anos sem nenhuma única publicação. E, né, 4 anos atrás teve algumas publicações e antes disso muitos outros tempos sem publicar. Lembrando que a constância se manteve até 2006. E a gente tá nesse momento em 2022, o que significam 16 anos. Não vai e vem, mais vai do que vem. E recentemente a gente comentou no outro vídeo aqui sobre Hunter x Hunter dessa volta do Togashi. Ele criou uma conta nova no Twitter e começou a postar alguns rascunhos. Começou a mostrar ali o cantinho das páginas, mostrando que ele estava desenhando. E aí a comunidade ficou muito feliz, ficou muito contente com a volta do autor, com a volta da obra que todos gostam demais. Uma obra incrível, maravilhosa. Mas novamente não foi tão assim como a gente esperava. Porque a gente queria que o Togashi voltasse caso ele estivesse com a saúde em dia, caso estivesse, né, agora resolveu, olha só, ele voltou a desenhar porque tá tudo certo. E isso não está sendo verdade, infelizmente. Numa entrevista recente, ele comentou sobre a situação dele, ele comentou que tinha voltado a desenhar e que só conseguia desenhar sentado na cama numa certa posição, que ele colocava ali as pernas meio que pra cima e ficava, todo ali curvadinho, enquanto desenhava. E quando eu vi essa mensagem, quando eu vi essa resposta numa entrevista, cara, sinceramente isso me doeu demais, assim. Porque eu fui ver todas as fotos que ele tinha postado dos rascunhos, a perna dele tá no fundo. A gente pode ver o tecido e não a mesa
Não uma coisa que ele estava apoiado, realmente sentado, trabalhando, né, com um conforto maior. Não. Ele estava ali na única posição que ele conseguia ficar por alguns minutos e todas as fotos foram tiradas dessa maneira, com essa postura toda torta, do jeito que ele conseguiu. E era do jeito que o corpo dele estava suportando. E aí, com o passar do tempo, ele vai fazendo mais posts, vai contando mais coisas e dando alguns detalhes da situação. Um dos tweets mais recentes, ele disse aqui que para poder colorir, né, os painéis que ele já tinha desenhado, ele não tem outra escolha a não ser ficar de pé. E para isso ele não consegue manter a postura mais de 10 minutos e tal. Então ele precisava fazer um pouquinho e, né, dar uma andada por aí, ficar andando, tentar dar um jeito, porque o corpo dele não aguentava mais de 10 minutos trabalhando. Dentre várias e outras situações aqui que você pegar o perfil dele e descendo, tem muitas... As pessoas fazem questão de traduzir bonitinho o que ele disse e nunca é uma coisa extremamente positiva. Às vezes ele comenta, olha só, fiz aqui mais alguns capítulos apenas. Mas quando ele vai citar do estado atual dele, estado de saúde atual dele, nunca é bom. Nunca é, não, olha só, hoje eu fiquei 1 hora sentado desenhando. Não, impossível. Impossível. Porque o corpo dele literalmente não suporta a dor que isso geraria. E esse é o tipo de coisa que, pelo Twitter, já comento bastante disso, a gente comentou alguns outros vídeos soltos por aqui, que me preocupa muito. Porque eu acho que a comunidade é um pouco insensível nesse assunto, quando a gente imagina uma obra que a gente gosta. Vejo muitos comentários do pessoal, tanto insensível quanto até sem pensar, na verdade. Acho que esses comentários são até mais impensados. Ah, por que o Togashi não passa a obra dele pra outra pessoa desenhar? Por que ele não conta a história? Por que ele não diz o final pra alguém e deixa alguém contar a história e fazer o desenho? É o tipo de comentário que, assim, eu queria até que você fizesse esse exercício básico. Se você já fez alguma coisa de arte, se você já criou, já desenhou, já fez alguma coisa, você teria abandonado o seu negócio pra colocar outra pessoa? Eu vejo, antes eu mesmo fazia esse comentário, né? Quando eu comecei a assistir Hunter x Hunter e tal, eu falava, não, por que ele não conta, né? A esposa dele, desenhista do mundo e tudo mais, por que ele já não conta a história pra ela, né? Que eles têm uma ligação forte ali, ela desenha, ou pega alguém, alguns dos assistentes, ou a pessoa que teve muito contato com ele durante a vida, desenha tudo. E aí eu parei pra pensar depois, esse canal, completamente insignificante perto da grandiosidade de Hunter x Hunter, e eu não deixaria ele pra outra pessoa fazer. E imagino que muitos de vocês que têm alguma ligação com arte, com criação, com audiovisual, qualquer coisa, não deixariam suas coisas que vocês gostam na mão de outra pessoa. Agora imagina abandonar Hunter x Hunter pra alguma outra pessoa fazer. Por mais que fosse uma pessoa de confiança, por mais que fosse uma pessoa que não sei o que, é o seu negócio, sabe? É a sua coisa, a sua vida, a sua visão que você tá colocando ali. Não é aquela coisa que você... Não é aquela coisa abandonável. A não ser que você, né, tenha um certo desprendimento muito grande. Eu não imagino muitas pessoas que fariam isso na vida. Sei lá, além do Toriyama com Dragon Ball, depois de ele ter terminado Dragon Ball e não se importar mais tanto assim. Então, esse tipo de comentário eu penso assim, primeiramente nessa questão, né, dele abandonar uma obra pra outra pessoa fazer, mas principalmente na preocupação que vem nessa frase. Porque o que eu acredito e que eu passei a desenvolver, né, esse tipo de pensamento com o passar do tempo, principalmente relacionado ao mundo do trabalho, tendo crescido, tendo ficado mais velho e tendo me fudido na vida, essa aqui é a verdade aqui, tendo passado pelo mercado de trabalho, tendo entendido melhor como funcionam essas relações, a minha resposta final pra isso seria que nenhum trabalho no mundo vale mais do que a vida de uma pessoa. Por mais que eu não esteja, que o Togashi não esteja, né, olha só, ele vai fazer um capítulo de Hunter x Hunter, vai morrer por isso, não é essa a situação. É apenas uma dor crônica que não permite que ele fique 10 minutos na mesma posição, e isso sacrifica muito da saúde dele, da vida dele, do bem-estar dele, do conforto dele como um ser humano. Apenas isso. Mas é o tipo de coisa que eu vejo hoje em dia com um olhar mais diferente. Novamente, amo Hunter x Hunter, tanto quanto muita gente, mais do que muita gente, é uma das obras mais importantes da minha vida. Muitas coisas eu aprendi lá, inclusive e principalmente o valor da vida e das pessoas e das relações. Então, assim, eu diria assim, sobre dúvidas, se eu fosse, sei lá, apagar Hunter x Hunter, nunca mais o mundo poderia assistir Hunter x Hunter para que o Togashi tivesse umas costas boas de novo, não pensaria duas vezes, por mais que Hunter x Hunter tenha feito bem pra muita gente. Eu tenho certeza que o Togashi não faria isso, tanto que ele continua com o seu desejo, com o seu empenho de fazer a obra sair do papel. Sair do papel não, no caso, entrar no papel, sair da cabeça dele e parar no papel. Mas eu me preocupo muito, tanto porque a gente não tem essa resposta, a gente não tem nenhum tipo de claridade no quanto isso está sendo realmente feito por desejo do Togashi ou por algum tipo de pressão geral. Imagina quanta pressão cai sobre as costas dele
não ironicamente, sem fazer trocadilho aqui, nesses últimos muitos anos, os últimos 16 anos, em que ele não tem publicado constantemente, né? Sabendo que ele foi um autor que publicava direitinho na época de Yu Yu Hakusho, no começo de Hunter x Hunter. Imagina a pressão, não só a pressão editorial, a pressão da Jump inteira, a pressão de todos os fãs japoneses, a pressão de todo mundo, falando, Togashi, abandona aí, bota o desenho bota pra outra pessoa, a gente quer ver Hunter x Hunter, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ele querendo fazer o negócio e não conseguindo, não deve ser nem um pouco fácil. Nem um pouco fácil, nem um pouco fácil, nem um pouco fácil lidar com tudo isso. E no final das contas, se a grande resposta final for o Togashi quer muito realizar Hunter x Hunter, por isso que ele, né, sacrifica a própria vida pra isso, que não sei o que, não sei o que. Eu ainda assim, aí é uma coisa mais pessoal, eu ainda assim acho que ele devia parar. Por mais que esse, o último sonho, desejo de vida dele terminar Hunter x Hunter, a vida dele vale mais do que Hunter x Hunter. Por mais que ele mesmo discorde disso, isso que é muito doido, assim. Talvez é um tipo de coisa que a gente vai discordar nesse pensamento aqui. Quero saber o que vocês acham, né? É um ponto de vista mais pessoal, assim. Porque imagina uma pessoa que você viveu durante toda a sua vida. Tenta colocar isso na posição de um familiar, de uma pessoa que você gosta muito. Daquela pessoa estar fisicamente sofrendo em dor, se matando até. Mesmo que seja pra realizar algum desejo que ela mesma tem. É triste. É triste. E eu acho que o desejo, se for puramente midiático, se for puramente de outras pessoas, não vale a vida de ninguém. E talvez Togashi devia descansar, tirar um tempo, aproveitar tudo que ele construiu durante todos esses anos e finalmente colher o fruto da tranquilidade que traria o final de Hunter x Hunter.